Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, quem foi que teve essa ideia de fazer essa live essa hora da manhã? Para acordar com essa cara, com esses cabelos. Essa pessoa só pode ser muito doida, né? Vocês não acham, não? E aí, galera? Terça-feira, dia 16 de julho. Vocês estão preparados para mais um dia? Bora lá? Para mais um momento de sabedoria? Bom, nesse capítulo 16, nós vamos muito ouvir falar aqui do personagem do rei. E que significa isso, Renata? Significa o seguinte: antigamente, o rei era simbolizado como... O personagem do rei, na verdade, simboliza Deus, né? O que acontece? Se o rei fosse inteligente, ótimo para o povo. Se o rei fosse uma pessoa que não usasse sabedoria, cólera para o povo. Então, quando ele coloca aqui a palavra rei, ele está representando a autoridade maior, tá? Da população. É como se fosse Deus. Combinado? E nesse comecinho aqui ele já fala, olha, cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Gente, o que ele está falando? Cabe a nós projetar, formular as coisas, desejar as coisas. O mais curioso nos dias de hoje é que você não percebe mais as pessoas perguntando para as crianças ou para os jovens o que eles querem ser quando crescer. Vocês pararam para pensar que antigamente, na nossa época, isso era o que mais se conversava entre os jovens e as crianças. E hoje em dia, parece que essa prática se perdeu um pouco. E é fundamental, gente, a gente ter um alvo, uma meta, né? Por exemplo, se você perguntar para um cachorro o que ele quer ser, não existe isso. Porque um cachorro, ele já é. Ele nasceu para ser um cachorro. O ser humano, ao contrário disso, nós temos alma. E nós temos desejos. Na palavra, tem um momento aqui, eu não guardo muito aonde está, mas na palavra diz, a sua alma tem saudades, né? Os seus olhos têm saudades daquilo que a sua alma conhece. Então, nós fomos criados para ser algo. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para ter uma identidade. A partir do momento em que você não pratica isso e que você não tem esse desejo, você não está cumprindo o que você foi criado. E hoje em dia, o que a gente tem que tomar muito cuidado é o quê? É a prática que nós temos, né? Que está roubando a nossa alma praticamente, que é o que? O celular. Ele é um ladrão da alma. Eu não sei se vocês já viram um documentário que chama O Dilema das Redes. Eu falo muito para os meninos aqui em casa. Nem o próprio Zuckerberg, nem os próprios criadores do Gmail, do Facebook, nem eles deixam que os filhos deles acessem o telefone celular e principalmente a rede social. Gente, isso tem um mecanismo no cérebro da gente, que a cada vez, principalmente que você fica rodando o dedo ali naqueles vídeos curtos, a rede social, ela coloca lá 1, 2, 3 vídeos que você gosta. Daqui a pouco, nenhum. Aí daqui a pouco, 2, 3. E aí a dopamina, você só vai se viciando daquilo. A dopamina, ela é aquele hormônio da recompensa, né? É como se a gente estivesse caçando. E o que acontece?
Você tá ali 1, 2, 3 vídeos. Quando vem um que você não gosta, você vai de novo à caça de um que você gosta. Chega um momento que o seu próprio cérebro fala assim, pelo amor de Deus, me tira isso. E aí, quando ele faz isso, o que ele faz? Ele fecha todas as janelas, todos os receptores, ele simplesmente fecha. Você larga o telefone e o que bate? O tédio. Você fala, nossa, tenho que ir ali pagar uma conta. Nossa, eu tenho que estudar. Nossa, eu tenho que fazer. Com maior desânimo e falta de vontade da vida. Esse mecanismo que nós mesmos estamos induzindo o nosso cérebro, nós como adultos não estamos sabendo o que é o que a gente está fazendo. Vocês imaginam as crianças? Vocês têm noção do dano disso para as crianças? E sabe o que é pior, gente? O pior é que a criança, ela não tem nem idade e nem maturidade para ter esse entendimento. Eu estou te dando aqui uma breve explicação, que é um resumo, bem mal e porcamente, do que acontece. Mas eu sugiro que vocês busquem estudar isso a fundo. Porque principalmente agora que nós estamos na época de férias, não deixem seus filhos com esse telefone na mão. Está sendo um desserviço. Pior, as crianças, elas têm que ser defendidas, os interesses delas têm que ser defendidos. Elas não têm a menor noção do risco disso para a vida delas. Então, nós como adultos, temos que ser mais responsáveis quanto a isso. Mas é muito. Ai, Renata, é tão difícil. Gente, fácil. Não tem nada de fácil nessa vida. Mas não é impossível. Faz um jogo com seu filho. Desenha. Faz de qualquer jeito o desenho. Eu já fiz com meus sobrinhos o jogo. Gente, eles adoram. A gente mesmo criar o jogo da memória. Você desenhar, cortar, bota ela para colorir. E depois começa a jogar. É outra coisa. Tanto jogo, tanta coisa que você pode criar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu posso te garantir que vai sair muito mais barato do que qualquer tratamento psicológico que você tiver que bancar para o seu filho no futuro. Eu posso te garantir. Sabe por quê, gente? Porque se o seu filho entra nessa dinâmica e chega ao estágio depressão por causa desta prática, eu sinto te informar, né? Para Deus nada é impossível, mas vai ser muito joelho no chão, vai ser muita terapia para tirar ele dali, do limbo que ele vai se enfiar. Então, eu sugiro a vocês, por favor, tirem seus filhos do telefone celular. Aproveita essas férias, faz uma desintoxicação, estuda um pouco o assunto, explica para eles por que faz mal. A criança, gente, ela não é boba. Se você explicar, ela vai entender. Ela não é boba. O problema é a gente não explicar e simplesmente tirar pelo tirar. Isso daí, a criança, ela não é muito... Não é que ela não aceita, né? Mas o autoritarismo por autoritarismo também não é legal. Então, tudo tem que ter um equilíbrio nessa vida. Mas vamos lá, seguir nossa leitura, né? Porque nós paramos aqui, não é que foi ruim não, mas esse é um apelo para o dia de hoje. Por favor, aproveite essas férias. Criem joguinhos na internet, gente. Use o celular para uma coisa produtiva. Tem tantos jogos, principalmente os japoneses ensinando a fazer uns jogos bem bacanas para as crianças jogarem dentro de casa. Cria isso junto com elas. Elas vão amar. Eu tenho certeza disso, porque por experiência própria. Quando eu sento com os meus sobrinhos para fazer algo desse tipo, eles adoram. Adoram. Vamos lá.
Então, não começamos, né? Cabe a homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta. Ou seja, gente, fomos criados para desejar coisas. Fomos criados com um propósito. Fomos criados para ter uma identidade. Então, deseje as coisas, queira as coisas, mas consagre tudo isso a Deus. Porque não é na força do nosso braço que nós vamos conquistar as coisas que a gente deseja, tá? Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Exatamente isso. Todos os caminhos parecem puros, mas o Senhor é quem pesa. Então, ore, consagre, conversa com Ele, crie uma intimidade com Deus e segue em frente, tá? Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo homem altivo é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Homem altivo é aquele que se acha, né, gente? O soberbo, o orgulhoso, aquele que já chega, ele é tão empinado que, meu Deus, cuidado. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, mas muito cuidado. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Gente, tudo nessa vida tem o bom e tem o ruim. Qual que é o contraponto da iniquidade? Bondade e a verdade. Qual que é o contraponto da ira? Mansidão. Sempre tem um ruim e um bom. Sempre tem o contraponto. Então, quando ele fala que a iniquidade é expiada pela bondade e pela verdade, a mesma coisa vale para os pecados. A ira, a luxúria, o orgulho, a preguiça sempre tem o contraponto. Procure saber qual que é o contraponto e se você tende, porque cada um de nós somos seres humanos, gente. Cada um de nós tende a um pecado capital. Seja gula, seja ira, procura entender o contraponto de cada um deles. Eu vou fazer uma pesquisa breve, amanhã eu vou trazer para vocês, mas é o seguinte, é a mesma coisa dos temperamentos. Você pode ser colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. Todos quatro, têm o lado ruim e o lado bom, que é o contraponto. Identifica qual que é a sua tendência e use o contraponto, gente, é uma ferramenta poderosíssima. É o antídoto. O meu, por exemplo, é a ira. E na Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não é que a ira é de tudo ruim, mas tudo tem o seu controle. Tudo tem a sua dose. Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Sempre o equilíbrio, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Quando agradam ao Senhor, os caminhos de um homem reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Já viu aquela frase, tudo que vem fácil, vai fácil? Exatamente assim. Você pode até ganhar um montante, mas se foi através de alguma coisa suja, o dinheiro não rende. Eu não sei se você já viu alguém, mas é capaz que a sua volta aí não rende o dinheiro, tá? Não adianta. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, gente, é muito bom. Porque você vai caminhando e Ele vai te mostrando a direção. É muito maravilhoso, isso é uma promessa. Eu, não sei quanto a vocês, mas eu quero estar sempre debaixo da graça de Deus. Eu quero estar sempre andando em unidade de linguagem com o Senhor. Porque olha isso, para que Ele dirija meus passos, que é mais que eu quero dessa vida. Então, bora observar isso, né?
As palavras do rei são como oráculos, ou seja, é a divindade consultada. Quando ele julga, sua boca não erra. Aqui começa, né? Colocar o personagem do rei representando aqui o Deus vivo. Balança e peso justos são do Senhor e são obra de todos os pesos de sua bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Os lábios justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. Gente, nós fomos feitos imagem e semelhança do Deus vivo. O que se espera de nós? Que nós simplesmente façamos as coisas como o Deus. Não é que a gente é um bando de deusinho, não. Mas nós viemos a esse mundo para alcançar a santidade, para ser salvos. E isso é um trabalho diário. Então, quando ele fala que os lábios dos justos são agradáveis ao rei e ele ama o que fala com retidão, está escrito na palavra: vocês farão coisas maiores. Nós fomos feitos com a capacidade de ser sábios. O problema, às vezes, é que nós não nos instruímos suficientemente. Por que será? Porque dá trabalho, né? A gente atingir um nível de sabedoria. A gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que discernir. Dá trabalho adquirir inteligência. E nesse mundo de hoje, principalmente, o que nós estamos querendo? Sopa de minhoca, né? Só engolir. Se a gente não precisar nem mastigar, é o melhor. Então, gente, bora colocar isso na cabeça. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso que os lábios do justo são agradáveis, porque uma pessoa que ela pratica a sabedoria, que ela vive isso diariamente na vida dela, ela é uma pessoa que está sendo governante da vida dela. Ela está fazendo jus ao que o Deus vivo criou ela para ser. Viemos nessa vida para ser rei, profeta e sacerdote. O que vocês estão sendo no dia a dia de vocês, galera? Me conta aí. O que é que vocês estão sendo? Depois me coloca no comentário aí. A indignação do rei é prenúncia de morte. Só o sábio sabe aplacá-la. Olha isso. Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Gente, isso daqui é igual àquela pergunta: justiça ou misericórdia? Eu escolho a misericórdia, sabe por quê? Porque da forma que você julgar, você será julgado. Então, eu sempre escolho a misericórdia, porque eu quero que o Senhor tenha misericórdia de todas as minhas faltas. Embora eu viva o meu dia a dia procurando não pecar, nós somos seres humanos. Então, infelizmente, nós tendemos ao pecado. A gente sempre escolhe o que é o mais fácil. Isso está na nossa natureza. Isso é por causa do pecado original. Por isso que às vezes a gente sempre escolhe mais a recompensa imediata, sempre o que é do mundo primeiro, porque nós tendemos a isso. Quando você entende que você tende a isso, você se ama mais, porque você entende que você é criatura. E você tem que fazer o quê? Confesse os seus pecados. Peça perdão a Deus e comece de novo. Respeite o processo. É um processo, gente. A vida é um processo. E aí a gente acaba que faz o quê? Leva isso com mais leveza, com menos peso. Por quê? Porque a gente entende que é um processo, né? Respeite o processo. Tenha misericórdia de você mesmo.
Não se julgue com o braço tão pesado, né? Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que ouro. Antes adquirir a inteligência que a prata. Gente, vale mais que ouro ser sábio. Você leva uma vida leve. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida. Acabei de falar, né? Acabei de falar. A gente tem que ser vigilante. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo é deste mundo. E ele sempre vai escolher este mundo. Então, por isso que a gente tem que ser vigilante. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Mais vale um ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Vocês lembram o que significa despojo? Despojo era o resto. Você vai numa guerra e aí o rei ganhava e pegava toda a riqueza daquele povo que tivesse de dinheiro e repartia, né? É isso que ele está falando aqui. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. Olha isso. Inteligente é o que possui o coração sábio. A doçura da linguagem aumenta o saber. Ah, gente, é muito lindo, né? A inteligência é fonte de vida para quem a possui. O castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída e acrescenta-lhes aos lábios o saber. Gente, a sabedoria, gente, ela é adquirida. A inteligência também. Tudo isso é treinável. Você foi feito para adquirir a sabedoria e para ser profeta, rei e sacerdote na vida dos outros. Quantas pessoas por aí não vão chegar e não vão praticar ser rei, profeta e sacerdote? Então, o que a gente mais está precisando neste mundo de hoje é exatamente isso. A natureza geme pelo silêncio dos filhos. Quais são os filhos? Eu, você. O mundo está clamando que as pessoas se pronunciem. E na palavra também está escrito: quem for morno será tirado no fogo consumidor. Porque o Senhor quer pessoas que se pronunciem, que se posicionem. Não existe essa de ser morno, de ficar em cima do muro. Muita atenção com isso. Estamos num momento muito complicado. Você está aqui para ser rei, profeta e sacerdote. Comece pequeno, comece na sua casa. Comece cuidando dos seus filhos, do seu casamento, do seu esposo. O seu esposo é sua causa e vice-versa. A sua esposa é sua causa. Quando você tomar dessa forma, a vida fica mais leve, porque você vai entender qual que é o objetivo real disso. E não vai levar isso com peso. Faz parte do processo. Entende? Há caminhos que parecem retos ao homem, contudo, o seu termo é a morte. Ou seja, para esse tipo de coisa, como que a gente soluciona isso? Conselho. Quem são os nossos conselheiros? Quem são os conselheiros que você elegeu para a sua vida? Né? A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca constrange a isto. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões, o detrator separa os amigos. Ou seja, o que ele está falando? Excita questões, coloca mais graveto na fogueira, né? Ele quer ver o circo pegar fogo.
o perverso. O violento seduz seu próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga ao morder os lábios, já praticou o mal. Gente, você só planejou, você já está no processo de, por favor, enquanto é tempo, não concretize. Volta atrás, preste atenção. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem encontra o caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Gente, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Que nós acabamos de falar aqui, quase que o capítulo inteiro. E de novo a gente volta. Domine o coração. Se o seu coração não estiver higienizado, você vai ter ideia de jirico. Você vai ter pensamentos e ideias pecaminosas. Mas vale quem vigia o coração e vira e fala, opa, isso não me convém, do que aquele que conquista uma cidade inteira. Porque, gente, conquistar uma cidade é desse mundo. Mas dominar o coração, ser sábio e seguir por caminhos de justiça, você vai conquistar a eternidade. Vocês têm noção disso? O que é mais importante? A cidade ou a eternidade? Essa é a sacada. E nós estamos aqui nessa jornada e nesse caminhar exatamente para isso. Para conquistar o reino. Para conquistar a nossa coroa. Minha mãe morre de que tudo eu falo assim, não, eu não quero perder minha coroa. Não, eu não vou ficar brava com isso porque eu não quero perder minha coroa. É desse jeito. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Gente, de novo, somos criaturas. Somos imagem e semelhança do Deus vivo. Se nós tivermos o exercício de praticar a sabedoria, de conectar com Deus, de seguir o caminho buscando a inteligência, a sabedoria, ter discernimento, estamos sempre no favor de Deus. Alcançaremos o favor de Deus. E se você alcançar o favor de Deus, meu irmão, você zerou o jogo. Não é assim? Zerei a vida. Você praticamente zerou o jogo se você alcançar o favor de Deus. Então, pensa nisso. Hoje, não sei explicar para vocês, mas já tem 28 minutos que nós estamos aqui falando. Eu gostei. Não planejei nada do que eu ia falar hoje, mas eu sempre faço uma oração e peço ao Espírito Santo que ele direcione as palavras. E hoje o vídeo vai ficar mais longo, né? Mas eu acho que tem muita sabedoria, tem muita coisa boa para a gente aproveitar nesse dia de hoje, desse vídeo. Me conta aí o que é que você vai colocar em prática. Você que tem filho pequeno, coloca aí para mim nos comentários. O que você vai fazer de diferente com seus filhos hoje? Ao contrário de deixar eles um tempo nesse telefone celular. Bora cuidar das nossas crianças, gente. Bora cuidar da gente, do nosso caminhar. Que Deus abençoe você e que essa terça-feira seja iluminadíssima e tenha um excelente e maravilhoso dia. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã a gente está aqui de novo, nesse mesmo horário, tá? Leia, compartilha, comenta, faz a leitura pausada e vê os capítulos aqui, os versículos que mais faz sentido e ore. Não esquece disso, tá, gente? Ore o versículo que faz mais sentido para você
crie intimidade com o Senhor. Um beijo, fica com Deus.